Olá pessoal, meu nome é Jorge Vera e a gente está aqui na parte da tarde para falar um pouquinho mais sobre nuvem, tá? Sobre um assunto que é bem interessante, que é gerenciamento de dispositivo. A gente tem um grande desafio hoje, dentro de grandes empresas, ou até mesmo o que a gente chama de SMB, Small Business, de como gerenciar dispositivos móveis, tá? Ou qualquer outro tipo de dispositivo. A gente está falando de o cara trazer a máquina dele para trabalhar dentro da sua empresa e você gerenciar isso aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Intune, tá? Que é o Windows Intune, e também vai falar um pouquinho sobre o Active Directory, tá? Azure Premium. E nesse caso aqui, a gente tem uma diferença desses dois, eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Bom, o mundo está partindo por uma situação de nuvem pública como um elo muito forte, tá, para serviço. Por que isso? É uma onda que já vem há algum tempo, tá? Inevitavelmente as empresas vão olhar para a nuvem, tá? E aí a gente começa a se beneficiar desses recursos. Quais recursos que a gente consegue se beneficiar? Primeira coisa, é muito rápido você criar um ambiente de nuvem, tá? Montar um cenário, até mesmo para fazer testes, até mesmo para você fazer um processo de contingência dentro da sua empresa. Um exemplo que eu uso muito é o seguinte: você tem determinado cenário e eu preciso expandir esse cenário. Bom, isso demanda investimento, tá? E nuvem, ela reduz muito esse custo, tá? Além do mais, eu consigo ter uma plataforma totalmente escalável, tá? Então, o que eu preciso crescer, simplesmente eu vou lá, provisiono isso e eu já consigo crescer de forma muito automatizada e muito rápida. E, além disso, é muito mais econômico. Não sei quantos de vocês aí já fizeram algum comparativo, mas é uma coisa que, se você olhar do lado financeiro, nível de storage, de energia, ar-condicionado, o próprio servidor, hardware, pessoas que vão gerenciar toda essa infraestrutura, tá? Isso é uma coisa que demanda muito dinheiro, né? Então, a nuvem traz esse benefício para a gente. Além do mais, eu preciso fazer o quê? Hoje em dia, a gente tem um grande problema de gerenciamento, principalmente para dispositivo, tá? Então, é como se fosse uma externalização, que a gente chama, de produtos que a gente tem, que nós consumimos, tá, dentro da nossa empresa. E isso gera o que a gente já conhece, já viram várias vezes que o pessoal da Microsoft falando, a consumerização de TI, né? Então, eu trago o meu dispositivo, que eu uso na minha casa, para dentro da minha empresa. Antigamente, a gente fazia isso o quê? O máximo que acontecia era justamente o cara trazer o notebook dele. Aí ele precisava fazer alguma coisa, de repente o notebook dele trazia e ele conectava na rede da empresa. Legal. Como ele consegue, como você, na verdade, como gerente, você consegue fazer toda a gestão dessa máquina? Em princípio, você não faz essa gestão. Por quê? Porque ele conectou na sua rede, você não está sabendo, tá? E simplesmente ele está navegando na internet, está consumindo informações, de repente, que você tem lá, e isso vai tornar um problema para o futuro, ok? Então, a gente consegue, dentro do Windows Intune e dentro do Active Directory Service, você consegue trazer essa gestão para você novamente. Bom, isso é tranquilo, isso é fácil? Não, não é fácil, tá? É uma situação que a gente tem que planejar muito, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é assim: como está a minha infraestrutura dentro de casa? A infraestrutura dentro de casa, ela parte do quê? Do Active Directory. Se você não tiver essa infraestrutura bem desenhada e bem estruturada, você pode começar tendo problema. Então, a primeira regra é: faça um assessment dentro da tua empresa para ver se você está preparado para consumir serviços de nuvem. Isso é uma regra legal, tá? Depois, a gente sabe que tem informações sensíveis, tá? O Andreas mesmo comentou sobre RMS na nuvem, né? Então, mostrou para vocês como é que funciona o RMS. Então, eu consigo proteger informações sensíveis dentro da minha plataforma, acessando o serviço de nuvem. Isso é muito legal, porque a maioria de clientes, aí a gente vê vazamento de informação, ele está ligado justamente a isso, tá? Depois, poxa, o meu diretor chegou para mim e disse assim: cara, eu preciso acessar a minha máquina, eu vou viajar e eu preciso ter acesso
eu acesso da minha máquina, eu acesso do meu iPad, eu acesso do meu Windows, enfim, eu acesso de qualquer dispositivo. Você consegue prover isso para mim? Se eu perguntasse para vocês quantos de vocês conseguem prover hoje isso aí, normalmente a gente tem poucas pessoas levantando a mão. Por quê? Porque não é tão simples assim. Acessar uma VPN é fácil? Legal, isso aí é tranquilo. Mas eu gerenciar o dispositivo que está acessando o meu ambiente interno, isso já complica um pouquinho. E ainda mais se esse dispositivo for móvel. Bom, mas como é que a gente consegue chegar nesse mundo maravilhoso de trazer esse dispositivo, então, não limitar o usuário, porque a pior coisa, pelo menos essa é uma ideia que eu passo para o pessoal, é você chegar e dizer assim, não, cara, você não pode trazer o teu celular, você não pode ter câmera no teu celular, você não pode acessar a internet aqui de dentro da empresa do seu celular. Você tem que ser completamente alienado a qualquer dispositivo que você tiver que não é da empresa. Por quê? Porque eu não consigo gerenciar. Essa é a questão. Então, a gente passa a um paradigma totalmente diferente. Não, pode trazer, desde que eu consiga olhar o que você está fazendo com esse teu dispositivo. Tá? E nisso, a gente começa a mudar um conceito que é ter pessoas como o centro de TI. Tá? Habilita, dentro da tua empresa, a consumerização, sem comprometer o compliance. Bom, o que significa isso? Significa que você vai poder trazer teu dispositivo para dentro da tua empresa, tá? Sem ter problemas nem de compliance, nem administrativo, nem de gerenciamento, tá? E muito menos problemas de vazamento de informação. Bom, mas como é que eu consigo isso? A gente tem uma série de ferramentas aqui que vão trazer para você. Então, gerenciar, por exemplo, a produção de acesso desde o usuário, com os seus dispositivos, incluindo as aplicações, porque uma coisa legal é assim, eu tenho dentro do meu dispositivo, eu tenho jogos. E eu gosto de jogos. O dispositivo é meu. Legal. Quando eu chego e conecto na rede da empresa, o que vai acontecer com isso? Dependendo da política, eu posso chegar e dizer assim, não, para aí, agora você está aqui dentro do meu ambiente. Você não vai jogar. Você não vai poder utilizar o teu dispositivo dentro do meu ambiente com jogos. Mas por quê? Porque é a regra da empresa. Está dentro do compliance que foi escrito. Tá? E isso você consegue facilmente dentro dessa plataforma que a gente está apresentando para vocês. Além do mais, as informações. Hoje, se você tiver, e quase todo mundo tem, o e-mail corporativo dentro de um dispositivo móvel. Tá? Dificilmente alguém não tem isso aí. Legal. Dentro disso, quantos de vocês garantem se o cara perdeu o celular, ele perdeu o dispositivo dele, vocês conseguem garantir que ninguém vai ter acesso às informações que ele perdeu, no caso, ou que estão dentro do dispositivo? Como você consegue garantir isso aí? É muito difícil hoje? Puxa, de certa forma é. Tá? Só que, dependendo da aplicação que você tem e o gerenciamento que você tem dentro da tua empresa, você consegue, com 2 cliques, ou até mais, né, tem o login, você consegue simplesmente apagar o celular. Jorge, mas assim, o cara não ligou o celular. Bom, aí tem as limitações, entendeu? O cara tem que estar conectado, ele tem que enxergar essa máquina, mas no momento que isso acontecer, ele vai dar o que a gente chama de wipe. Ou seja, vai limpar essa máquina aqui e não vai deixar ninguém olhar essa máquina mais. Ou ele faz isso, ele pode travar, eu consigo bloquear a senha, mandar um comando, cara, bloqueia a senha aqui, porque esse cara aqui, eu não sei mais onde está o celular. Incrivelmente, hoje pela manhã eu deixei meu celular na gaveta, na cadeira ali, eu estava assim, vou pegar o meu celular e vou pelo menos bloquear ele novamente, trocar a senha dele. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem tranquila. Tá? Aqui fala sobre transformar os seus usuários como superusuários, dar mais poder para ele, mais poder com gerenciamento. É bem difícil. Tá? Unificar o teu ambiente. Tá? Tem uma plataforma única de gerenciamento. O que a gente vê muitas vezes em diversas empresas é diversos aplicativos gerenciando uma coisa, um pedaço e outro, e você tem uma colcha de retalhos. Não, a gente traz um momento para você unificar toda essa plataforma e trabalhar com um console só de gerenciamento. E isso é muito importante. Tá? E proteger os seus dados. Tá? O RMS já vem nas versões de Windows, para quem trabalha com Windows desde 2008, enfim, já traz isso aí embarcado para você trabalhar.
Tá? Então, identidade em todos os lugares, acessando tudo. A gente está falando de quê? A gente está falando, bom, eu tenho CRM online. Tá? A demonstração que eu vou fazer aqui é praticamente um ambiente em produção. Tá? Eu usei o ambiente que eu tenho, justamente com todas as ferramentas que a Microsoft disponibiliza para demonstrar o máximo aqui para vocês. Tá? Então, a gente vai estar falando de CRM, a gente está falando de Office 365, está falando de Intune e está trabalhando também com aplicações que nem sempre são da Microsoft, mas tem integração com isso aqui. Tá? Tem integração com os produtos Microsoft. Nosso AD, né, para quem conhece o nosso AD ou para quem não conhece, está aqui. Tá? Aqui eu tenho os dispositivos e aqui a gente tem no centro essa plataforma que é o Windows Azure Active Directory Service. Ok? Bom, o que vai acontecer? Em princípio, a gente vai criar uma ferramenta que consiga, dentro da minha infraestrutura, migrar ou sincronizar os meus usuários, grupos e o que eu determinar dentro da plataforma do Azure. Sincronizei isso aqui. O que eu consigo fazer? Bom, eu já estou habilitado a trabalhar com essa gama de produtos aqui. Tá? Isso é muito fácil, muito tranquilo de ser implementado, desde, claro, que você tem aquelas premissas que a gente fala de essa estrutura aqui estar preparada para você chegar nesse nível aqui. Isso aqui é básico, tá? E aí depois eu consumo de qualquer dispositivo, aí pouco vai interessar qual dispositivo que eu tenho, tá? Dentro deste cara aqui, consumindo essas aplicações integrado com o meu AD. Para quem trabalhou no passado, eu sou um cara que trabalha um pouquinho, cara, isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho, porque era muito complicado, você tinha que fazer federação, você tinha que fazer VPN, você tinha que fazer um monte de coisa que assim, era trabalhosa, era cara, dava muito problema. Nesse caso aqui, tá, e vem mais novidade, tá, e vem mais novidade, a gente está falando aqui de uma primeira onda do Windows Azure Active Directory, vem muita coisa aqui, e vocês vão se surpreender com o que a gente vai trazer para vocês de novidade aí. Ok? Falando um pouquinho mais dele, solução de identidade e gerenciamento em nuvem de forma abrangente. Tá? Por que de forma abrangente? Vários de vocês têm aplicações. Tá? Aí você imagina o seguinte, eu tenho lá o meu RP. Poxa, eu tenho meu usuário do AD, alguns RPs provêm isso de você fazer uma autenticação que a gente chama single sign-on, né, que ele vai fazer isso de forma automática, mas eu vejo a maioria não fazendo. E tem a maioria legada. Então, esse cara aqui vai ajudar o quê? Você, de uma única plataforma, inclusive de gerenciamento, você conseguir acessar essas informações com um único usuário. Tá? Então, acabou aquele esquema que a gente tinha assim, poxa, uma senha para cada um. Você tinha 30 senhas dentro do seu ambiente de trabalho. Não, agora você vai ter uma senha. E aonde está essa senha? Dentro do AD. Tá? Não vale para quem usa o Workgroup, tá? Então, o Workgroup está fora disso aí. Combina os serviços de diretório, tá? Governança, identidade, gerenciamento de aplicação. Poxa, mas a gente chega a estender como se fosse uma GPO. Olha, como se fosse uma GPO. Você vai tendo essas informações e gradativamente você vai cercando e protegendo o que você quer dentro do teu ambiente. A demonstração aqui vai ficar legal de vocês entenderem melhor como é que funciona. Tá? E tem muitos recursos, tá? Até mesmo de forma grátis, a gente sempre tem, dentro das ofertas que a Microsoft faz, eu tenho o Office 365, Jorge, eu posso implementar esse modelo que você vai estar falando hoje? Sim, pode implementar sem problema nenhum. Bom, mas aí eu preciso limitar meu usuário com determinadas regras que são políticas dentro da minha corporação. O que eu preciso? E a gente vai chegar nesse cara aqui, ó, Windows Azure Active Directory Premium. Um detalhe aí, a questão é licenciamento. Tá? O licenciamento desse cara aí é só no EA. Tá? Então, é um modelo de contrato para grandes empresas. Mas isso é um detalhe que poucas pessoas vão utilizar, ou se já tem lá, começa a conversar com o pessoal para ver se você já consegue ter o benefício aí, ativar esse benefício. Tá? Cenário de utilização. A gente já falou de alguns cenários, mas o primeiro aqui, ó, aplicação. Então, eu tenho diversas aplicações com um único repositório. Poxa, isso é super interessante de eu trabalhar
De novo, vem naquela situação do ERP. Pô, o ERP mudou de versão. Legal, cara, não tem problema, eu tenho meu serviço aqui, está integrado esse cara. Mais e mais, os desenvolvedores vão começar a integrar as suas aplicações junto ao Active Directory. Hoje a gente fala muito de federação. A federação resolve em parte esse cenário, tá? Mas o que a gente está trazendo e para o futuro vai resolver quase que na totalidade. Então, vocês podem esperar uma aplicação muito legal. Pô, preciso sincronizar o meu AD na nuvem. Preciso ter um AD na nuvem? Em algumas situações, sim. A gente sempre lembra do quê? De um link de internet. Se você tiver uma federação e o teu link estiver dentro de casa, o teu ADFS estiver dentro de casa, você tem um problema. Se cair esse link, você não conversa com mais ninguém. Então, você resolve isso como? Trazendo todo a forma de gerenciamento de identidade para a nuvem. Tá? Isso é bem interessante. Depois, através das aplicações, monitorar. O monitoramento, eu bato muito na tecla de gerenciamento. Eu acho que, para quem trabalhou com outras ferramentas e vem trabalhando há algum tempo, é difícil a gente ter uma ferramenta única onde traga um gerenciamento. Você olha assim, cara, a minha empresa hoje está tranquila. É gratificante até você olhar um dashboard e dizer assim, puxa, está tudo verdinho. Ou não, né? Eu lembro a primeira vez que, ou não, de repente você não tem isso aí, tá? Outra situação, eu posso personalizar toda a parte de atendimento, tá? Como assim eu personalizar? Dependendo das aplicações que eu tenho dentro da empresa, eu posso colocar essas aplicações disponíveis num portal onde cada grupo de pessoas tem acesso a elas. Pô, mas como é que fica o deploy disso, Jorge? O deploy ele pode ser automatizado ou não. Ou ele está disponível, o cara clica e vai fazer a instalação. Bom, é simples assim? Vou mostrar para vocês também. Tá? É muito tranquilo. Outra situação. Tá? Aqui mais um gráfico de sincronização. Tá? Olha que legal. Eu tenho aplicações aqui de provedores dos mais diversos. Essas aplicações aqui, elas simplesmente, na hora de você consumir, ela vai estar fazendo isso dentro do Windows Azure. Poxa, mas o que significa isso? Significa que dependendo da situação, eu vou ter mídias sociais, por exemplo, sendo consumida e sendo federada com o meu AD. Por que não? A gente tem uma plataforma da Microsoft, que é o Yammer, acredito que algum de vocês já ouviu falar, que é uma rede, uma mídia social, né? E ela é de forma corporativa. Então, eu tenho uma identidade dentro da minha infraestrutura, dentro da minha corporação, e ela está numa rede social, ela está linkada e o meu usuário é do AD. Tá? E lá eu tenho os meus compartilhamentos, eu tenho o próprio SharePoint que faz isso também, eu tenho o My Site dentro do SharePoint. E esse site eu posso publicar alguma coisa, fazer o meu blog, enfim, trabalhar de forma integrada com o meu Active Directory. Tá? Então acaba aquele cenário que a gente tinha de múltiplas senhas. Tá? E isso aqui traz para a gente muita facilidade de gerenciamento. Ok? Tá. Duas formas de você fazer isso aqui. Tá? A primeira forma, a forma que eu vou demonstrar, tá? É você utilizando o DIRSync, tá? E sincronizando a sua senha dentro de Windows Service Active Directory. Tá? O que acontece? Nesse cenário aqui, os atributos que são sincronizados, tá? São o usuário, é claro, né? E o hash de senha dele. E a autenticação é feita lá no Azure. Então, o que ele faz? Ele joga a minha senha, pô, mas isso aí não é perigoso, minha senha pode vazar dentro da minha infraestrutura e ir para a nuvem, né? Quer dizer, está trafegando na internet. Pessoal, isso é tudo encriptado, isso é tudo tem um nível de segurança absurdo. Tá? Dificilmente alguém vai conseguir capturar essas informações de forma tranquila. Essa aqui é a forma mais simples. Tá? Quando que eu uso essa forma aqui? Simplesmente na maioria das vezes. Toda vez que você precisar sincronizar, tá, as suas informações do Active Directory com o Windows Azure, você vai utilizar o DIRSync. Aí tem o detalhe. Bom, eu preciso de mais granularidade. Eu preciso trabalhar um exemplo que a gente sempre usa, e é uma pergunta que eu faço para quando eu estou fazendo algum projeto, você vai querer restringir horário de logon? Como assim?
por leis trabalhistas ou por qualquer outra situação de compliance dentro da empresa, a gente tem aquela situação, olha, o usuário só pode usar e o e-mail corporativo dele, que está no celular muitas vezes, está dentro do notebook, ele fica vinculado a uma conta na nuvem. Então, se esse cara sair daqui e tiver acesso à internet, ele acessa onde quiser, concordo? Mas eu quero restringir, a partir das 17 horas, desculpa, das 19 horas, ele não vai mais acessar o e-mail porque eu não quero. Bom, aí eu vou para um segundo modelo, tá? Que vai trazer essa mesma estrutura com este cara aqui, agora, sendo uma interface, tá? De um plus aí no gerenciamento. Tá? Esse cara é o Active Directory Federation Services. Bom, o que ele faz? Ele consegue, você consegue limitar, a gente chama de claims, né? Esses claims você consegue fazer regras de acesso. Então, um claim, por exemplo, é dizer, olha, dependendo do horário, ele não consegue mais acessar a caixa postal dele. E caixa postal ou qualquer outro serviço que você tenha integrado. Ok? Então, são esses dois modelos aí que a gente costuma trabalhar. Beleza? Bom, aqui, você implementou os dois modelos, o que ele vai trazer? Vocês estão vendo aqui esses diversos players aqui, né? A gente tem alguns aqui conhecidos, né? Office 365, você tem aqui, que mais? Webex, enfim, diversos deles aqui. O que você pode fazer? Lembra que eu falei que você podia, da mesma forma que você loga hoje na tua aplicação, você podia utilizar esse mesmo formato para utilizar aplicações que estão em nuvem? É a mesma coisa. Então, eu vou ter, por exemplo, um Office 365, um Dropbox, utilizando a minha conta do AD. Tá? E de forma transparente. O usuário, quando for logar lá, ele já está federado, ele vai lá, loga, e através de um painel de controle. Então, ele vem dentro de qualquer dispositivo e escolhe o que ele vai fazer. Então, é um self-service. Você vai, eu quero essa aplicação, agora eu quero o Skype. Beleza, está funcionando. Com quem? Com a minha senha do Active Directory. Tá? O painel pode ser customizado, então você pode ter, por exemplo, esta janela aqui, você pode ter a mesma para todos, tá? Desde que você faça uma customização. E aqui, uma coisa interessante. Hoje, no passado, na verdade, você tinha o quê? Você tinha a senha do AD e esta senha era replicada para lá. Nesse momento, a gente vai conseguir fazer o quê? O reset de usuário ou troca de senha através da nuvem. Então, eu troquei minha senha na nuvem, ela também traz isso para dentro do meu Active Directory. Tá? Então, esse two-way aí vai começar a acontecer de forma transparente para vocês. Então, pô, mas espera aí, eu estou lá no AD, eu alterei minha senha, tipo, dei Ctrl+Alt+D aqui, se eu fizer isso na nuvem também, reflete dentro da minha... Reflete, tá? Senha DFS. Senha DFS, exatamente. Tá? Dentro do Azure. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente traz, esse aqui é um preview, eu não vou ficar enumerando aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? A primeira onda de features aí, que isso vai trazer dentro do Windows Azure Active Directory Premium. Tá? Lembrando, o Premium, na verdade, é uma solução que ele está dentro do modelo de contrato. Tá? Isso é importante frisar, porque de repente, eu tenho lá, já vou habilitar. Não, calma aí, não é assim. Ok? Pessoal, então deixa eu mostrar para vocês como é que isso acontece. A gente fala sempre da mágica, né? Aqui eu vou fazer uma demonstração de forma simples, tá? Eu tenho um AD, ok? Eu já criei um usuário aqui, claro, para fazer um teste, a gente vai criar um segundo usuário. É porque demora um pouquinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário dentro do meu AD, ok? Ó, ms techday 2, ok? Com uma senha. 2. Tá? Vamos lá. Eu só mudo aqui, porque aqui tem a parte de configuração desses usuários, ok? Dou um next, senha. E aqui eu não quero que ele mude. Não precisa. Ok. Um detalhe para isso, a gente tem que ver algumas propriedades, é você colocar o e-mail que ele vai usar aqui, tá?
Porque na sincronização, ele usa essa caixa aqui como e-mail de utilização. E2, arroba... Ok, criei. Legal, criado no AD, o que eu vou lá? Eu tenho aqui o meu servidor de federação, tá? Ou seja, aqui eu tenho o Forefront Identity Manager, tá? Que ele faz algumas sincronizações, e eu tenho um PowerShellzinho aqui que a gente vai fazer o quê? Vai forçar. Então, esse comando aqui, tá? Ele faz o quê? Ele força o sincronismo, tá? Aqui ele deve dar... olha lá, está fazendo em progress, ok? Pessoal, como isso aqui é em produção, tá? Eu tenho alguns erros que depois o meu amigo Diogo aqui vai resolver, tá? Eu combinei com ele e vai resolver esses erros aqui de sincronismo. Mas ele vai fazer o sincronismo aqui. Demora um pouquinho, mas só para vocês verem aqui, tá? Nos usuários, ele deve aparecer daqui a pouco. Esse aqui, deixa eu chegar aqui. Quem conhece o painel de administração do 365? É isso aqui, ó. Tá? Esse é o painel de administração. Esses são os serviços que eu tenho habilitado, tá? Dentro desse ambiente, desse cenário. Ok? Vamos lá, vamos ver se ele já apareceu aqui os meus usuários. Olha lá, MS Tech Day 2. Tá? Olha que legal. Eu tenho um ambiente aqui que está sincronizado com o Active Directory, tá? E eu tenho um ambiente que não está sincronizado. Esses aqui são os erros que novamente ele vai consertar, ok? Legal. E aí, como é que eu olho isso dentro do Intune? Da mesma forma. Tá? Eu vou ver aqui. Reautenticar, beleza. Essa senha aqui, pessoal, que eu uso, tanto para login em qualquer ambiente, é a mesma senha que eu tenho no meu AD. Enquanto ele reautentica aqui, você consegue ver aqui, e uma coisa importante é assim, ó, existem comandos em PowerShell que você consegue também ativar os serviços que essa conta vai usar, tá? Por exemplo, quando eu sincronizei, ele trouxe a conta, tá? Mas eu não habilitei os serviços que essa conta tem. Então, nesse caso, eu tenho que chegar aqui e dizer o seguinte, olha, eu quero que ele tenha o Office 365, eu quero que ele tenha a parte de direitos do Active Directory, e eu quero que ele tenha o Office Online e o Exchange. Tá? E o CRM, por exemplo. Ok? E aí você tem os números de licenças, vai consumindo, salvou, beleza. Aí ele vem trazer para vocês aqui algumas informações. Brasil, ok. Tá, ele está dizendo que eu tenho que ter SharePoint. Beleza, não tem problema. Ok, salvou. Tá? Lembre-se disso, se você quiser, se você tiver muitos usuários, você já pode ter uma ferramenta, um comando, né, um script no PowerShell, que você já consegue habilitar isso aí sem problema nenhum. Tá? Bom, como uma demo só não é problema, vamos lá, né? Tentar de novo. Quero mostrar ele replicando esse mesmo usuário para dentro do Windows Intune. Se a internet ajudar, a gente consegue trazer esses caras aqui. Aqui, ó, MS Tech Day 2. Então, vocês viram, eu tenho duas plataformas, uma plataforma de gerenciamento, uma plataforma do CRM, uma plataforma de SharePoint, uma plataforma de mensageria, uma plataforma de mídia social, uma plataforma de direito de usuário para você trabalhar com RMS. Tudo isso num console, em alguns comandos, eu consigo replicar para tudo isso aí. Tá? Então, é muito tranquilo e, assim, é uma facilidade enorme você trabalhar, nesse caso aqui, com o DIRSync, tá? Bom, depois disso a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar e entender um pouquinho melhor como é que eu consigo. Já sincronizei meu usuário, já tenho meu usuário na nuvem, tá? Meu AD funcionando legal. Agora eu preciso gerenciar os meus dispositivos. Bom, como é que eu faço isso?
Eu vou trazer para vocês aqui o Windows Intune, então ele trabalha com alguns desafios de negócio. A gente já falou de muita coisa, mas uma coisa importante é a expectativa, tá, do usuário hoje, e isso tem muito a ver com o que está acontecendo, né, o mundo ele evolui muito rapidamente na parte tecnológica, de trazer todo o que ele conhece. Às vezes a gente chega numa situação, eu já tive situação do cara chegar, o cliente ligar para a gente assim, cara, hoje o gerente da regional trouxe um dispositivo que eu desconheço, tá? E o cara quer que eu coloque o e-mail aqui funcionando. Como eu faço isso? Né? E mais vocês vão ter esses desafios, eles vão ter que atender essa demanda, além disso, está em compliance dentro da empresa. Né? E ele vai dizer, cara, beleza, pode colocar dentro do telefone do cara, mas e como é que eu gerencio? Quanto de informação ele vai ter lá? Tá? Então, esses filtros são importantes. Essa explosão de dispositivos, que cada dia sai um dispositivo novo, também é um desafio para a gente. Tá? Por quê? Porque hoje eu tinha lá um iPad, um Windows RT, depois eu vou ter o que para frente? Então a gente tem que precisar ficar preparado. Tá? As aplicações nem se fala. Tá? Acredito que deva ser criado, sei lá, mais de 1000 aplicações em um dia, isso ser colocado nas diversas lojas aí que cada um dos fabricantes tem. E além do mais, se eu tenho uma aplicação e eu tenho uma informação que essa aplicação está consumindo, eu preciso proteger tanto a minha aplicação quanto essa informação. Tá? Então, os dados que estão dentro dos meus dispositivos, eu preciso gerenciar de forma muito tranquila. Tá? Aqui é a interface de gerenciamento do Windows Intune, tá? Para dispositivos móveis. Então, a gente tem dos mais diversos dispositivos, né? A Microsoft hoje dá suporte a praticamente todos os dispositivos, tá? Gerenciar o dispositivo Windows, gerenciar iOS, gerenciar Android, até mesmo dispositivos que a gente sabe que já estão saindo aí, como da Nokia, lá, o Symbian, né? Ele tinha, através do Exchange, você conseguiria prover um certo nível de tratamento dessas informações. Mas não é só isso. Aqui a gente não vai se estender muito, mas eu tenho regras de notificação, eu tenho relatórios, eu tenho a parte de licenciamento, eu tenho deploy de aplicações, eu tenho diversas ferramentas aqui que te ajudam a gerenciar o ambiente como um todo, tá? Num único dashboard. Uma coisa legal, assim, a gente falou um pouquinho de licenciamento, e eu, como costumo falar mais de licenciamento, para quem compra o SA do Windows, tá? As empresas que têm o SA do Windows, eles têm direito a uma licença do Intune, tá? Então, você pode ativar isso aí sem problema nenhum. Então, se chegar lá, quem tem SA agora vai lembrar e vai ativar o Intune lá e começar a gerenciar, tá? Como o Intune funciona? Ele é habilitado para usuários. Então, a gente tem o quê? Um portal, tá? Com todos os seus dispositivos, todas o que você utiliza, gerenciados numa console só, tá? O que a gente chama de inscrição, né, o enrollment, é simplificado, simplesmente é usuário e senha, tá? Você não precisa mais nada, e uma conexão automática para todas as aplicações que você tem, tanto dentro da tua empresa, tá? Até mesmo fora da empresa, ok? A gente já tem uma situação de estar líder de mercado em ferramentas de gerenciamento baseado em nuvem, tá? Que a gente chama de MDM, ok? Existem outras ferramentas que são específicas, mas a gente está nesse cenário aí como líder de mercado em MDM para nuvem. Gerenciamento de forma centrada, tá? Inclusive gerenciando o perfil do usuário, que é uma coisa importante. A maioria de migração que a gente tem de dispositivo, o maior trabalho que a gente tem é justamente o perfil do usuário. Então, você já consegue gerenciar isso de forma muito mais eficaz, tá? Utilizando a plataforma. As configurações, tanto faz se eu estou utilizando um iOS, se eu estou utilizando um Android ou estou utilizando um Windows Phone, tanto faz. Tá? É transparente isso para a aplicação, você consegue trabalhar com todos. Okay? E aí, aqui a proteção de dados. Tá? Wipe seletivo, isso é legal. O wipe seletivo é quando você quer trabalhar e desligar determinadas aplicações, não todas, mas determinadas aplicações de acordo com o perfil do usuário. Além disso, eu consigo proteger, né,
também o perfil dele. Por exemplo, eu posso chegar no telefone do cara, não é o meu telefone, não é corporativo, e apagar as fotos que ele tem? Cara, olha o trabalho que eu vou ter nisso aí. Esse cara vai me matar. Então, assim, tem que ter cuidado com o que você também está gerenciando. Eu não vou conseguir trabalhar 100%, tá? E apagar 100% da máquina dele. Mas as informações que são suas, são corporativas, são da empresa, essas sim a gente consegue gerenciar sem problema nenhum. Tá? Inclusive com o iOS aqui que está um cenário. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente faz esse gerenciamento. Tá? Essa aqui é a interface que eu mostrei para vocês. Tá? Que é a visão geral do sistema. Como eu falei, esse é um processo que ele está em operação, então assim, você tem agente que não está instalado, você tem agente que não está comunicando, tem máquina offline e você consegue gerenciar. Então ele traz aqui para você, vamos ver essa máquina offline, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, ele vai trazer uma máquina que faz muito tempo que ela não comunica. Ó, esse aqui é um computador que estava com Windows 8, ele traz a edição do Windows, e a última vez que ele logou, a última vez que ele conseguiu conectar, foi 24/10/2013. Essa máquina provavelmente morreu e você esqueceu de deletar. Então tem um processo que você pode fazer que é desativar essa máquina. Tá? Legal. Além disso, eu tenho a parte de gerenciamento de atualizações. Tá? Para quem utilizava o WSUS, a gente tem um WSUS integrado aqui também. Então você pode gerenciar todas as atualizações com o mesmo formato que você utilizava aqui, tá? Por exemplo, ó, vendo atualizações críticas, vendo atualizações de segurança, de todas elas aqui, e o mesmo processo. Aqui a gente tenta trabalhar sempre com todas as atualizações, mas imagina aqui que eu queira aprovar uma atualização, tá? Eu venho aqui, aprovar, simplesmente ele pergunta qual é o grupo que eu quero aprovar, e aí eu seleciono, por exemplo aqui, ok, avançar, ele vai dizer, olha, tá? É uma instalação requerida, eu posso dar um prazo para isso e dou em concluir. Legal. Feito. Isso só em atualizações. A parte de endpoint, tá? Eu tenho um antivírus aqui, então ele fica numa visão geral, diz, olha, vamos ver aqui se tem alguma hora. Tá? Então, olha, eu não tenho dentro do meu ambiente, tá? Desde que a gente trabalha, eu já venho há algum tempo trabalhando com esse cara, ele tem essa gestão de antivírus, tá? Não tenho problemas com esse cara aqui em virtude de segurança, tá? Alertas. Ele pode trazer para mim aqui, na parte de alertas, que tipo de alerta que eu quero. E eu posso, por exemplo, trabalhar com os avisos, tá? Ó, eu não tenho nenhum aviso. Olha que legal a parte de monitoramento também. Ó. É como a internet demora um pouquinho. E eu crio aqui as minhas políticas, os meus sistemas, ok? A parte de software, eu posso fazer um deploy, mostrar para vocês aqui, software gerenciado, que é um esquema interessante. Eu fiz duas publicações aqui para mostrar para vocês. É o seguinte, essa publicação aqui é um .NET, onde ele vai estar disponível para quem? Para máquinas que utilizam .NET. Então, ele consegue entender que a máquina precisa, ou que a máquina pode ser gerenciada dessa forma, e ele traz essa aplicação aqui dentro do portal da empresa. E a outra é uma aplicação para o Windows Phone. Então, tendo o Windows Phone dentro do cenário, eu consigo disponibilizar aplicações aqui e gerenciar essas aplicações. Bom, mas como é que eu vejo isso, Jorge? Tem um cara chamado portal da empresa, tá? Que você vai entrar aqui, e aqui, tá? Então, os aplicativos, ó, que aí eu posso, ó, a sessão expirou. Lembrando, esse login aqui, ele é único, é meu usuário do AD. Tá? Olha aqui, ele já traz aqui. Ah, o que vocês estão vendo aqui, ele também é customizado, tá? Então, você pode botar o logo da empresa, que nem eu fiz aqui, escolher a cor e tal, escolher essas paradas todas. Ah, eu preciso fazer o deploy. Clico aqui, ele já vai fazer para mim a instalação. É claro que eu não vou executar aqui, porque senão vai ficar horas e horas isso aqui. Ok? O que mais que eu posso ter aqui? Ó, ele gerencia também os meus dispositivos. Tá vendo aqui, ó? Essas são os dispositivos que eu tenho. Eu tenho 2 telefones e eu tenho minha máquina, tá?
contato por e-mail. Por exemplo, eu sou o contato administrativo da empresa, então qualquer coisa que tem que jogar para mim, vem o meu nome aqui. Você pode customizar isso aqui também, ok? Da mesma forma que você customiza acima aqui. Legal. Na parte de MDM, pessoal, só para a gente já está no final aqui, tá? O que é legal? Eu tenho a parte de Windows Phone, ok? Que você tem os seus dispositivos, tá? Eu tenho a parte de iOS, tá? Eu tenho aqui um iPad também, que está dentro do gerenciamento. E aqui eu tenho outros dispositivos, tá? Gerenciado pelo Exchange Mobile. No caso de dispositivos, o que eu queria demonstrar para vocês assim, é um negócio bem interessante, que é assim, eu vou pegar, esse cara aqui é dispositivos móveis, e vou mandar bloquear um telefone. Tá? Esse telefone não tem problema, ele pode ser feito, tá? E ele não é um Windows Phone, ele é um Android. Então eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, olha, eu quero uma tarefa remota. Lembra que eu falei de algumas possibilidades, tá? Dependendo do dispositivo que você tem algumas disponibilidades. Aqui no caso eu tenho reconfigurar a senha e bloqueio remoto. Eu vou mandar bloquear esse cara aqui. Então, mandei bloquear, acabou, mandei. Agora ninguém mais acessa. Esse cara está aqui, só que acabou a bateria, tá? Eu estava trazendo e carregando, não tem. Mas eu acabei de fazer isso aí. Esse aqui é o meu outro dispositivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Não, wipe não. Eu vou reconfigurar a senha. Então, eu vou mandar que ele me peça uma nova senha. Tá? Vamos ver aqui se ele vai trazer essa senha para mim. Opa, deu um erro. Deu um segundo erro. Vamos lá. Bom, pessoal, pra vocês terem ideia, ele está pedindo senha aqui. Ó, tá? Quem quer ver que tem a filmagem lá, vai passando aí. Está pedindo uma senha aqui. Não, é só clicar do lado ali. Tá? Então ele pede a senha para quê? Essa senha, eu vou ter que redefinir ela. Aonde? Dentro do meu Active Directory. Tá? Ele não vai conseguir trazer essa senha se eu não digitar ela dentro do Active Directory. Então eu vou ter que fazer uma reautenticação. E só para mostrar para vocês que a forma de gerenciamento que a gente tem e a granularidade que a gente consegue trazer nesses dispositivos e até mesmo dentro da plataforma que a Microsoft está apresentando hoje é absurda e vai conseguir trazer muita e muita novidade aí. Pessoal, era o que eu tinha para falar para vocês, tá? A gente tem alguns links aqui, na verdade eu coloquei só o do Virtual Academy, tá? Que é onde a gente consegue trazer muita novidade para vocês, tá? Agradeço o tempo de vocês e fico aberto a perguntas aí para quem precisar de algum esclarecimento adicional aí. Muito obrigado.